Nossos convidados têm uma relação forte com o esporte e com certeza muitas histórias para contar. Meu pai achou melhor eu vir para Juiz de Fora porque aqui já estava o Hélio, era o meu irmão mais velho, estudando medicina. E o Hélio falou comigo: Edson, eu fui nos 3 clubes aqui e a melhor proposta foi a do esporte. Eu fiquei jogando aqui no esporte. 59 nós somos campeões, 61 nós somos campeões de juvenil. E aí eu era o artilheiro do time, eu que fazia os gols, eu jogava no meio do campo e fazia os gols. Iniciei a minha trajetória no profissional jogando contra o Tupi e ganhando de 3-0 e depois encerrei em 1970 também jogando contra o Tupi, ganhamos de 3-2 e eu fiz o gol da vitória. Eu comecei no esporte exatamente dia 27 de setembro de 1973, então a data de aniversário minha no clube e a do clube se confunde um pouquinho, né? É bem próximo um do outro. Então, quando o clube faz aniversário, eu acabo fazendo também. Eu estou com 43 anos no esporte, comecei a nadar aqui nas escolinhas de base. Eu tinha um problema sério de asma e aí depois eu continuei nadando porque gostava e fui me empolgando e os resultados começaram a aparecer, eu comecei a competir. E a gente formou uma equipe forte de natação e a gente conseguiu alguns títulos interessantes. 17 anos, até 1988, a gente nadou competitivamente, quer dizer, de 73 a 88, foram 16 anos, 15 anos. E depois eu continuei nadando de maneira, para a questão de saúde, de maneira menos competitiva, né? Embora participasse ainda de algumas competições. E estou aí até hoje nadando, sem compromisso de competição. Eu acho que talvez a mais marcante, assim, a mais emblemática para nós foi em 1980, quando a gente tinha uma equipe masculina tão forte, mas tão de valores tão bons, né, de grandes nadadores, que a gente chegou a vencer uma competição do Minas Tênis Clube, que até hoje é uma das maiores potências nacionais do esporte. O Minas vive sendo campeão brasileiro. E no troféu José Mendes Júnior, que era um troféu tradicional que se disputava no primeiro semestre, em maio mais ou menos, a gente chegou na frente do Minas Tênis Clube, foi um grande feito para a natação do esporte. E depois, em 1984, que o clube patrocinou pela primeira vez um campeonato brasileiro, que foi disputado aqui nessa piscina, e que a gente conseguiu também grandes resultados. Esses talvez tenham sido os 2 grandes destaques da natação de fora. Em janeiro de 1960 eu comprei um quinhão do Esporte Clube, do qual passei a fazer parte como sócio proprietário. Eu comecei aqui com 11 anos. Comecei na escolinha, depois fui passando para a equipe infantil, infanto, juvenil, até chegar na adulta. Nós chegamos ao bicampeonato mineiro. Isso aqui é a minha segunda casa, porque eu estou aqui no esporte até hoje, mais de 40 anos e tudo. Me sinto em casa aqui. Entrei na natação aqui em 1974 e fiquei até 85, se não me engano. E era muito difícil, porque a água era muito fria, nós treinávamos 5h30 da manhã, depois nós voltávamos às 17 horas. Aí nossos pais se organizaram, aqueceram a piscina a óleo diesel, com a dona Glória Arantes, ela foi nossa diretora de natação, e a gente acabava o treino aqui e saía igual louco, e o campo do esporte era o dengo do esporte, esse campo aí, é a menina dos olhos. Aí a gente saía correndo aqui, o seu Joãozinho saía atrás da gente de ansim, que não podia passar no campo e a gente queria ir para a piscina social e tudo era pago na época, para tomar um banho pagava, a gente pulava o vestiário, coisa de moleque mesmo. E foi muito bom, muito bom. Como jornalista, eu sempre consegui ter o distanciamento necessário para cobrir todas as coisas. Claro que no bicampeonato do vôlei era um pouco difícil, porque na verdade o esporte era o representante de Juiz de Fora nessa competição e era uma conquista inédita, era uma coisa que dava projeção nacional para o clube. Mas como torcedor eu já fiz muita loucura pelo esporte. Eu já fui até o sul de Minas fazendo baldeação de ônibus sozinho para assistir um jogo do esporte pelo Campeonato Mineiro. Saí daqui às 4 da manhã para assistir um jogo às 10 da manhã e não tinha ônibus de volta, eu tive que pegar carona com o ônibus da delegação. Tomei o primeiro copo de cerveja, o único, talvez, na vida que eu tomei, que foi quando o esporte foi para a primeira divisão, num jogo em que o esporte estava decidindo a sua vaga
e o jogo terminou primeiro e tinha uma outra partida que estava em andamento. E o Sport dependia desse resultado para classificar. E depois de classificado para a primeira divisão, teve um churrasco. O seu Caputo fez esse churrasco. E aí eu tomei um copo de cerveja como promessa para se o Sport fosse campeão. E depois, a tarde toda, eu fiquei meio zonzo. Eu liguei para meu pai para saber o que tinha acontecido, que eu não estava passando bem. Ele perguntou o que eu tinha comido, porque jamais ele podia imaginar eu ter bebido. E aí eu falei assim, eu comi um churrasco e tomei um copo de cerveja. Aí ele falou assim, então vai dormir que você está de fogo com um copinho de cerveja. E fruto dessa paixão pelo esporte. Conheci o esporte em 1939. Aqui tinha aquela piscina suspensa, que hoje é patrimônio histórico. O campo de futebol estava começando a ter as suas linhas demarcadas, para depois virar campo de esporte. Tinha as 3 quadras de tênis, que hoje é uma só. Tinha uma quadrazinha de vôlei colada na piscina, suspensa, e uma quadra de basquete aqui. Depois disso se construiu tudo isso, obra do Caputo. Ele construiu aquela sede social. Depois começaram outras obras, essa arquibancada, e o esporte sempre foi crescendo na mão dele. Eu exerci vários cargos de direção, o diretor de natação, diretor de tênis, diretor de vôlei, diretor social. Minha passagem aqui no esporte foi em 1957 que eu entrei por aqui. Entrei, trabalhei com o Sr. Caputo, Zé Simão, Dr. João, Sr. Velasco, uma turma de uns 11 diretores que para mim não eram meus patrões, todos eram meus amigos. Eu fiz um campeonato de ping-pong até lá lá de lá na varanda. Eu jogava muito ping-pong, eu esperava a turma que vinha com a rapaziada. E na hora, eles pediram, eles vão fazer um campeonato de tênis de mesa? Tá, eu tenho que consultar os diretores. Aí eu fui no Dr. João. Falei, Dr. João, o pessoal quer fazer um campeonato de tênis de mesa aqui, o senhor me autoriza? Posso falar com o Sr. Caputo? O senhor fala com ele para mim? Disse, não, você pode tomar as providências todas, que eu falo com o Caputo. Eu me dava muito bem com todos eles. No próximo bloco você confere uma homenagem ao presidente eterno Francisco Queiroz Caputo. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.